Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do canal Revelaxion. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que eu lançar um conteúdo novo dentro do canal, você será notificado. E se ao final deste vídeo, este conteúdo, ele abençoar a sua vida e a vida da sua família, então, por favor, não se esqueça de compartilhar este vídeo, deixe aquele joinha, compartilhe e também deixe o seu comentário, porque desta forma você vai estar fortalecendo aqui o nosso canal e os vídeos que a gente lançar aqui dentro, eles poderão alcançar mais pessoas serão abençoadas com o poder da palavra do nosso Deus. Amém? Então, dito estas palavras para vocês, hoje vamos aqui, meus irmãos, estudar a lição da escola sabatina. Geralmente no sábado, meus amados, como vocês sabem, eu gravei até o último sábado aí um vídeo da lição desta semana, mas ali foi apenas uma reflexão. E foi apenas uma reflexão dentro do estudo do sábado, meus irmãos, usando ali o espírito da profecia. Mas hoje não, hoje a gente está aqui para poder responder cada pergunta da lição, né? Então hoje, o vídeo de hoje é para a gente fazer literalmente a lição da escola sabatina. Então vamos estar respondendo cada uma das perguntas, né? Das 5 perguntas, a pergunta de domingo, de segunda, de terça, quarta e quinta, certo? Tudo baseado dentro da palavra de Deus e também dentro do espírito de profecia. Então vamos agora começar mais um estudo da palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaxion. Como vocês já sabem, meus irmãos, a lição desse trimestre nós estamos tendo a oportunidade de estudar as profecias do livro de Daniel e as profecias do livro do Apocalipse. Ela tem como tema geral alusões, imagens e símbolos. Nós sabemos que sem profecia o povo de Deus se corrompe. Então, por isso que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que nasceu de uma profecia bíblica, né? A profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, onde é dito lá, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, e esta profecia nos levaria até o dia 22 de outubro de 1844, nascendo ali um movimento profético que deveria surgir para reivindicar a lei de Deus, que por mais de 12 séculos o anticristo havia lançado por terra, né? Então, este movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um movimento profético e nós entendemos, sempre precisamos estar estudando a profecia. E é por isso que você, se você ainda não tem essa lição, se você ainda não adquiriu esta lição, meus amados, por favor, se apresse em adquirir, porque sem profecia o povo de Deus se corrompe. E o tema de hoje, o tema de domingo aqui, a gente vai começar com o dia de domingo, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Aqui eu estou no Parque Ecológico, mas a gente vai passar dia após dia da lição aqui, certo? O tema de hoje, né? O tema desta lição aqui da semana, né? Na verdade é nos Salmos parte 1, porque na semana que vem vai ser nos Salmos parte 2. E hoje, o dia de hoje é nosso sumo sacerdote, tá aqui, ó. Nosso sumo sacerdote. Esta lição aqui é os comentários de Ellen G. White sobre a lição da escola sabatina. Então aqui é os comentários. Mas também você tem um volume onde você também tem uns comentários junto com a lição. A minha lição eu escrevi toda no caderno aqui, né? Eu uso mais os comentários e eu uso o aplicativo do 7Me para estudar a lição da escola sabatina, né? Digitalmente, e os comentários para poder reforçar, para poder ampliar o estudo ali da profecia, certo? E o tema de hoje aqui é o nosso sumo sacerdote na lição de domingo, dia 18 de maio. Eu vou pegar aqui meu caderno para a gente ver qual é a pergunta que nós precisamos responder aqui dentro da lição de domingo. Já estou aqui com o meu caderno em mão, meus irmãos. Eu gosto de escrever assim, ó. A minha lição da escola sabatina, eu faço dessa forma aqui, meus irmãos, ó. Eu pego a pergunta, coloco aqui a pergunta, depois eu coloco aqui a resposta. Aqui tem a lição da semana inteira já, né? E aí já facilita,
porque eu não gosto de acumular muitas lições. Então eu compro mais o comentário bíblico ali, né, o comentário da lição da Escola Sabatina, e aí eu faço aqui pelo aplicativo 7000, faço toda a lição, e aí eu junto com os comentários de Ellen G. White. Dessa forma aí a gente tem uma ampliação melhor da pergunta, né, para a gente entender, porque o espírito de profecia, ele amplia, meus irmãos, ele vai dar uma ampliada ali no estudo da profecia, né? Porque a serva do Senhor, ela teve muitas revelações com a respeito às profecias de Daniel e às profecias do livro do Apocalipse. E a pergunta aqui de domingo, meus irmãos, a pergunta aqui de domingo é a seguinte, né? Um texto aqui que é Hebreus, capítulo 9, verso 11 e 15. Mas antes da gente ler esse texto aqui, é importante a gente ler o texto áureo, né? O verso para memorizar desta semana, que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Vamos ler primeiramente Apocalipse 14, verso 1. Desde já eu vou colocar o texto aqui na sua tela para que você possa participar aí da leitura da Bíblia juntamente comigo, tá ok? Então vamos abrir agora Apocalipse 14, verso 1. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, acompanhe comigo aí na tela. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então perceba que o assunto que está sendo estudado durante toda esta semana é sobre o remanescente, que o último remanescente da história deste mundo, que na Bíblia, no livro do Apocalipse, é chamado de 144.000. No Apocalipse, eles são os santos de Deus. A serva do Senhor fala no livro Primeiros Escrito que os 144.000, é o último povo vivo que vai estar ali no momento da volta de Jesus. 144.000 vivos ali, salvos, selados com o selo do Deus vivo. E aqui, né, como diz, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. O Cordeiro é Jesus. E o Monte Sião aqui, meus irmãos, não é um Monte Sião no céu. Eles não estão aqui no céu. Este Monte Sião, de acordo com o espírito de profecia, no livro Primeiros Escrito, se eu encontrar a citação, já coloco aqui na tela aparecendo aí para você também, certo? Vou colocar a citação, um pedacinho. Ela fala claramente que este Monte Sião, ele fica na terra, certo? Fica na terra, onde tem um templo, né? Um templo de 7 colunas. Ela menciona esse templo. E aqui diz que o Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião e com ele 144.000. E aqui João, ele vê, né? Em Apocalipse capítulo 7, ali João apenas ele escuta o número dos que foram selados. João apenas escuta. Mas em Apocalipse capítulo 14, verso 1, João ele tem a oportunidade de ver com seus próprios olhos aqui os 144.000. É importante que você saiba que os 144.000, eles não é a grande multidão a qual ninguém pode contar. Aquela multidão ali de Apocalipse 7:9 é a grande multidão de todas as eras, de todas as épocas. Desde os dias de Adão até o último salvo vivo ali, né? A grande multidão. E é claro que na grande multidão, ali está entre aquela grande multidão os 144.000, porque ali estão os filhos de Deus redimidos de todas as eras. Você pode encontrar esta informação no livro Grande Conflito, ali no último capítulo do livro Grande Conflito. A serva do Senhor, ela deixa claro que os 144.000 é um número literal, são as primícias e são separados. Eles são aqueles que ficam sobre o mar de vidro, como a gente vai ver aqui na citação. E a grande multidão é os remidos, os redimidos de Deus de todas as eras. Ela faz a distinção entre esses dois grupos, certo? E aqui diz, né, que os 144.000 tinha escrito na fronte deles o nome de Deus e o nome de seu filho, né? A gente vai entender melhor o que é este nome aqui que tem na fronte dos 144.000. Mas agora vamos responder aqui, meus irmãos, a perguntinha básica aqui de domingo, certo? Vamos responder aqui a pergunta. E aqui a pergunta pede para a gente ler Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15, que apresenta Cristo como o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus 9, né, 11 a 15, fala que apresenta Cristo como o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E aqui nós temos a pergunta de domingo: o que ele está fazendo por nós? Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15, para estar respondendo esta pergunta. Vamos ler, meus irmãos, Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15.
Pegue a sua Bíblia, eu vou colocar o texto aqui na tela para ficar fácil aí para a gente, tá ok? Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15. Aqui, meus amados, em Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15, estou aqui com a minha Bíblia em mãos. A palavra do Senhor nos diz assim, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E o versículo 15 diz, é aqui no versículo 15 que está a resposta da nossa pergunta, né? Diz assim, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, os eleitos, né? Aqueles que são convocados, são chamados para poder servir ao Senhor. Então aqui nós já temos a resposta da pergunta, né? O que Jesus foi fazer, né, no santuário celestial? O que ele está fazendo no santuário celestial? Aqui o versículo 15 é muito claro. Ele, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. O versículo 11 diz assim, né? Quando, porém, veio Cristo como nosso sumo sacerdote. Nós precisamos entender, meus amados, que lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, quando Deus ali ele ordena a Moisés, né? Moisés, diga, né, para o povo, né, construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Aquele tabernáculo, meus irmãos, o santuário terrestre, era um tipo, né, que apontava ali para o santuário celestial, o antítipo. Interessante que para Moisés, lá no monte, quando ele viu ali aquele modelo, né, ele viu ali, meus amados, o próprio santuário celestial. Então, para Moisés, o santuário celestial era o seu modelo, era o tipo, e o santuário da terra era o antítipo. Então, para Moisés, na perspectiva de Moisés, o tipo de Moisés, que a palavra tipo significa modelo, né? E ali o antítipo é o cumprimento. Então, o tipo ali que Moisés viu foi o próprio santuário celestial, que Deus mostrou para ele no monte ali, né? No Monte Sinai. Já o santuário da terra seria ali já o antítipo, porque Moisés construiu o tabernáculo terrestre baseado no santuário celeste. Já nós não vimos o santuário celestial. Então, para a gente entender o santuário celestial, nós já precisamos do modelo que foi construído ali, né? Quando Moisés viu ali o santuário celestial e construiu o santuário da terra, para nós pegamos este modelo já construído ali, né? O antítipo de Moisés, para nós, vai ser o tipo, para a gente entender o santuário celestial, que nesse caso para nós é o antítipo, porque o tipo ali é como se fosse a profecia, o antítipo é o cumprimento da profecia. Então o nosso modelo, para a gente entender um pouquinho sobre a casa de Deus, o Monte Santo de Deus, o santuário celestial, é o santuário da terra. E aqui, meus amados, fala desta função que Jesus ele deveria exercer no santuário, né? Que é a função de mediador. A mesma função que o sacerdote ele exercia no santuário da terra, né? E este ministério estava dividido em duas fases. Por quê? Porque o sacerdote ele entrava todos os dias no santuário para fazer ali a mediação, né? A expiação do pecado. Expiação esta que deveria acontecer em 3 fases. Porque a expiação ela começava no pátio, passava pelo lugar santo e finalizava no lugar santíssimo. Então esta obra de mediação ela acontecia todos os dias, né? Todos os dias ali entre o pátio e o lugar santo. Mas uma vez por ano entrava agora a segunda fase, né? Que na verdade já era a terceira, porque acontecia no lugar santíssimo, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, como é nos mostrado em Levítico ali, capítulo de número
16, certo? 16, o versículo 27. E aqui fala que nesse dia era exatamente o que acontecia aqui, meus amados. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Era no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, que o sumo sacerdote ele entrava em cena para fazer ali a purificação do santuário, né? Então agora o sumo sacerdote ele tinha a mesma função de mediador, mas ele tinha algo mais. Ele estava ali como juiz, como representante ali do povo, diante de Deus. E aqui é algo interessante, porque aqui nós temos uma diferença entre um profeta e o sumo sacerdote. Enquanto, meus amados, o sumo sacerdote ele representa ao homem perante Deus. Já o profeta representa Deus perante os homens. É como se fosse Deus vindo até o homem falar com o homem. Mas o sumo sacerdote não. Deus, na verdade, é o homem que se aproxima ali de Deus. Né? Isso é interessante. Então, profeta representa Deus perante a humanidade. O sumo sacerdote representa a humanidade perante Deus. E tem esse trocadilho, certo? E agora vamos ver aqui o que a serva do Senhor nos diz um pouquinho sobre a lição aqui de domingo, meus irmãos. Já estou aqui com a lição em mão, meus amados, e aqui na lição de domingo ela diz o seguinte: Cristo era sem pecado. De outro modo, sua vida na carne e sua morte na cruz não seriam de mais valor do que a de qualquer outro ser humano no que respeita a prover graça para o pecador. E ela continua dizendo: conquanto ele houvesse tomado sobre si a humanidade, viveu em íntima associação com a divindade. Podia entregar sua vida como sacerdote e como vítima, ele se ofereceu sem mancha a Deus. Jesus, ele é o único, meus amados, que pode derramar ali o seu sangue e expiar nosso pecado. Por quê? Porque ele é o cordeiro sem mancha, né? Ele não viu a corrupção, meus irmãos. Como ela diz, Cristo era sem pecado, né? Ela está citando o livro de Hebreus. E aqui ela diz mais, né? A expiação de Cristo selou para sempre o pacto eterno de graça. Foi o cumprimento de toda a condição sobre o que Deus sustentou a franca comunicação da graça à família humana. Então, somente em Jesus nós temos a salvação, meus irmãos. Foi derribada toda a barreira que impedia o mais completo exercício da graça. Misericórdia, paz e amor para com o mundo, para com muito culpada a descendência de Adão. Nós sabemos que quando Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, ali, meus irmãos, já não havia mais nada que eles pudessem fazer para reparar o seu erro. Ele sabia claramente que o salário do pecado é a morte. E aí, neste momento que parecia que tudo estava perdido, então Jesus ele entra em cena. Ele entra em cena para, primeiramente, reivindicar o caráter de Deus o Pai. E, em segundo lugar, ele entra em cena, meus irmãos, para salvar a raça humana que estava perdida por conta do pecado. E aqui ela falando do santuário terrestre, veja o que ela diz. O santuário terrestre foi construído por Moisés, conforme o modelo mostrado ali no monte, como eu já mostrei e falei para vocês. Esse lugar em que se ofereciam ofertas e sacrifícios era uma ilustração para os nossos dias. Tudo o que acontecia no santuário da terra era uma parábola, era apenas uma profecia, uma sombra de coisas grandiosas que deveria acontecer no futuro, referente ao próprio Cristo e o santuário celestial, que não foi construído por mãos humanas, mas foi edificado pelas mãos do próprio Deus. E aqui ela diz mais o seguinte: este santuário ele era figura, né? O santuário da terra era figura das coisas que estão nos céus. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Foi dada a João uma visão do templo de Deus no céu. O livro de Daniel e de Apocalipse, meus irmãos, as cenas que aparecem ali sempre são cenas que primeiramente se abrem no santuário celestial. Todas as visões que nós temos ali na profecia são cenas que partem do santuário. O santuário ele é o centro para entender toda a profecia. Se você não entender a doutrina do santuário, meus irmãos, você jamais poderá entender as profecias de Daniel e de Apocalipse. Porque enquanto os 4 evangelhos mostram o ministério de Cristo na terra, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse revelam o ministério de Cristo no santuário celestial. E aqui ela menciona claramente as visões, mostrando claramente que no livro do Apocalipse é revelado o ministério de Cristo no santuário celestial. Você tem aqui Apocalipse capítulo 4,
onde nós temos a porta que dá acesso a todo o tabernáculo. A serva do Senhor fala que esta porta é a porta que dá acesso ao Santíssimo, que se abriu em 22 de outubro do ano de 1844. Quando João ele entra por aquela porta, ele vê todo o santuário. Ele não vê só o lugar santo, ele vê também um lugar santíssimo. E como é que nós sabemos que ele vê o Santíssimo? É porque ele vê o trono de Deus. E ali no trono o ancião de dias está sentado. E aquela cena é a cena do tribunal celestial. Ali Jesus está pronto para entrar em cena, pegar o livro da mão do Pai, o livro selado com 7 selos. Aquele é o livro do juízo. E quando ele começa ali a abrir os selos, né, como ele vem como cordeiro, ali depois ele aparece também como o leão da tribo de Judá. Ele abre o livro ali para começar o início do juízo, meus irmãos. Então é uma cena do santuário. Depois você tem Apocalipse capítulo 8, verso 3 ali, o momento que Jesus sai do Santíssimo, ali no 7º selo. Ali é o final do juízo. Ele sai do Santíssimo, ele vem com o incensário de ouro na mão, faz a última intercessão pelos santos, né? Os anjos se preparam ali, recebem as trombetas do Santíssimo, as 7 trombetas, e eles se preparam para tocar, porque o juízo finalizou. Jesus vem, faz a última intercessão, lança o incensário sobre a terra e finaliza ali a obra da graça, finaliza sua obra no santuário como mediador e juiz, né? Como representante da família humana perante Deus. E depois ainda temos Apocalipse 11:19, que João ele olha e ele vê que o santuário se abre mais uma vez, o templo de Deus, e ele vê a Arca da Aliança no seu santuário. Então perceba que todas as cenas no livro do Apocalipse faz uma referência a este santuário que há no céu, o tabernáculo celestial que não foi erigido por mãos humanas. E aqui ela diz mais: Moisés fizera o santuário terrestre segundo o modelo que tinha visto. Paulo declarou que o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, quando estavam completos, eram figuras das coisas que estão nos céus. Amém? Então essa aí é a parte da lição de domingo, meus irmãos. Agora a gente vai avançar um pouquinho aí nos outros dias. É muito importante a gente parar aqui mais na lição de domingo, ou gastar tempo, né, aqui na lição de domingo, porque aqui é o santuário, meus irmãos. O santuário é um tema, é a base principal para a gente entender toda a profecia, certo? Agora vamos aqui responder a pergunta de segunda-feira. Aqui em segunda-feira, meus amados, nós temos como título Sobre o Monte Sião. Nós já sabemos que quem está sobre o Monte Sião, né, de acordo com Apocalipse 14:1, são os 144 mil. E aqui nós temos a pergunta que diz, né? Davi perguntou: quem poderá morar no seu santo monte? O santo monte, meus amados, o santo monte aqui é o próprio santuário celestial, certo? Você pode ter a resposta dessa pergunta em Salmos capítulo 15, verso 2. E aqui ela diz o seguinte, né? A pergunta aqui, a lição fala assim para nós: compare a resposta dele com a descrição dos salvos no Monte Sião, como está lá em Apocalipse 14, 1-5. Quais são as semelhanças? Como fazer parte desse grupo? Como é que a gente faz para fazer parte do grupo dos 144 mil? O que significa o nome do Pai inscrito na testa dos 144 mil? Meus amados, vamos responder aqui a primeira pergunta, né? A gente vai ler, na verdade, Salmos, capítulo 15, verso 24. E a gente vai comparar com o texto que nós já lemos também na reflexão de sábado, que foi Apocalipse 14, 1-5, para a gente estar conseguindo aqui responder estas perguntas. Salmos capítulo 15, verso 24, diz o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, né, o tabernáculo celestial? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que vai morar no santo monte de Deus? Quando a gente começa a comparar lá com Apocalipse, né, 14, verso 1-5, falando ali dos 144 mil, aquele texto está realmente respondendo, meus amados, esta pergunta aqui do salmista, né, do Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Os 144 mil, meus irmãos. Os 144 mil é o único povo que vai poder habitar dentro da cidade santa, da cidade de ouro. Mas, irmão Ramon, e a grande multidão a qual ninguém pode contar? A grande multidão é outro grupo. Nós não podemos, meus irmãos, misturar as coisas. A grande multidão representa os redimidos de todas as eras, de todas as épocas, que vai participar ou que vai ressuscitar apenas na ressurreição geral.
Já os 144 mil são aqueles que participam da ressurreição especial, meus amigos. Eles participam ali da ressurreição especial mencionada em Daniel capítulo 12, verso 2. E eles são os únicos que vão morar dentro da cidade. A grande multidão a qual ninguém pode contar vai ser espalhada por toda a terra. E aqui nós temos uma diferença interessante. A grande multidão, de acordo com o livro de Isaías, ali no capítulo 66, 63, 65, ali 66, eles terão que construir a sua própria habitação. Mas os 144 mil, eles não vão precisar construir a casa deles, porque eles vão morar com o Senhor dentro do tabernáculo. E eles verão ali a Jesus face a face. Eles são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro for, meus amados. Os 144 mil, a serva do Senhor nos diz que eles são os únicos que vão poder visitar todos os outros mundos. A grande multidão, não. Esse privilégio é dado apenas para os 144 mil, porque eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Eles são as primícias, e eles têm todo este privilégio porque eles vão passar pelo maior tempo difícil de todos os momentos, de todas as eras, que é a angústia a qual nunca houve, meus irmãos. A angústia de Jacó, que é uma angústia espiritual. Por isso que eles têm todo este privilégio. E aqui diz que o que vive com integridade. Os 144 mil, eles têm integridade, meus irmãos. Eles praticam a justiça e a lei de Deus. E de coração eles falam a verdade, né? Salmos 15, verso 2. Lá em Apocalipse 14 fala que eles não se contaminaram com mulheres, eles não se contaminaram com o vinho de Babilônia. Eles, meus amados, eles praticam a reforma completa na vida deles. A reforma de saúde. Se você não sabia, mas todos os 144 mil, meus irmãos, todos os 144 mil são vegetarianos. Eles seguem à risca a palavra de Deus e o espírito de profecia. Todos os 144 mil são adventistas do sétimo dia. A serva do Senhor falando deste grupo, ela diz que eles começaram a ser selados a partir do ano de 1844. A serva do Senhor fala claramente que eles passam pela morte. Desde 1844, a primeira pessoa que foi selada e que vai fazer parte dos 144 mil, a serva do Senhor viu esta visão. Ela teve esta visão ali em 1850, né, quando ela viu. Foi a senhora Elvira Haste. Elvira Haste, meus irmãos, ela era a esposa de Leonordon Haste. Ela faleceu, ela era muito chegada a Ellen White, eram ambas amigas assim, ó, juntinhas, e a serva do Senhor estava muito triste. Então Deus, ele mostrou para ela em visão que não precisaria se preocupar com a senhora Elvira Haste, porque ela disse que viu que ela estava selada com o selo do Deus vivo e ela faria parte ali como membro dos 144 mil. Depois foi mostrado para a própria Ellen White que ela também faria parte dos 144 mil. E tem até uma citação que mostra claramente, depois eu vou colocar aqui na tela, ou se não der certo nesse vídeo, a gente pode ter um estudo a mais, né, para entender melhor sobre os 144 mil, mas uma coisa é certa, nesta citação ela deixa claro para nós que os 144 mil eles passam pela morte e eles já estão sendo contados, meus irmãos. E este grupo, os que já estão dormindo no pó da terra e que vão ressuscitar ali para estar entre os 144 mil vivos, porque os mortos que foram selados com o selo do Deus vivo, junto com os outros que foram selados com o selo do Deus vivo, mas que não passaram pela morte, esses dois grupos vão se juntar. E quando eles se juntar, formará um número literal de 144 mil vivos na volta de Jesus, na volta de Cristo. Isto é o que o Espírito de profecia nos diz, certo? Então, desde 1844, eles já estão sendo contados, já estão sendo selados. E a serva do Senhor fala no livro Grande Conflito, no momento ali do livramento do povo de Deus, ela deixa claro que todos eles são realmente adventistas do sétimo dia, porque a ressurreição especial, ela diz que são todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ora, todos aqueles que morreram na fé, na doutrina, da mensagem de quem? Do terceiro anjo. E ela diz claramente que o terceiro anjo é os adventistas do sétimo dia. E ela fala que aquela ressurreição é a ressurreição dos 144 mil, meus irmãos. Provando que realmente
Este número é um número literal. Os 144 mil, eles vêm da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É claro que a maioria deles vieram lá de Babilônia, entenderam a mensagem, vieram para a igreja militante e passaram a viver a mensagem que eles conheceram. E aqui é por isso que a Bíblia diz que eles de coração eles falam a verdade, o que não difama com a sua língua. Aqui é o caráter dos 144 mil. Eles não fazem mal ao próximo, nem lançam injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Eles temem a Deus. É por isso que as 3 mensagens angélicas que vão ser pregadas aí, ou que são pregadas pelos 144 mil, na mensagem do primeiro anjo diz, né? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então perceba que a mensagem do primeiro anjo fala que é para a gente temer a Deus. E temer a Deus, meus amados, tem a ver com a guarda dos seus mandamentos. E o que é dar glórias a Deus? É obediência. Porque Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, ecoando esse texto da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 e 7, ali nos mostra claramente. Salomão, ali inspirado por Deus, ele menciona a primeira mensagem angélica. E ele diz assim, olha, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, temei a Deus e dai-lhe glória. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus, meus amados, é você viver uma vida de reforma, é você guardar os mandamentos de Deus. Os 144 mil, eles têm uma vida de reforma completa. Eles praticam a reforma de saúde, a reforma do vestuário, eles praticam também a reforma na música, meus irmãos, eles sabem qual é a música sacra. Hoje nós temos vários tipos aí de coisas estranhas que estão entrando dentro da Igreja de Deus, música de rock and roll, jazz, blues, samba, isso tem entrado até dentro da própria, meus irmãos, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pessoas colocando roupa que nunca deveriam usar, mulheres usando calça, homens usam aqui relógios de prata, com aquela cor de prata, de ouro aqui no pulso. Coisas, meus irmãos, que são blasfêmicas. Pessoas que não entenderam a mensagem real que esta igreja tem para passar para cada um de nós. Mas os 144 mil, eles não se contaminam com isso não, meus irmãos. Eles entendem a época em que eles estão vivendo. Eles praticam a reforma de saúde. As pessoas dizem que a reforma de saúde não é prova de comunhão, mas de acordo com o espírito de profecia, a reforma de saúde é prova de comunhão sim, meus amados. A reforma no vestuário, a reforma na música, a gente tem que ter uma reforma completa. Mas a gente só vai conseguir guardar todos os mandamentos de Deus quando nós se humilharmos verdadeiramente na presença do Senhor. Porque é isto que os 144 mil eles fazem. E aqui diz, ó, os que não emprestam o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Nenhum dos 144 mil, remanescente de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Estes jamais serão abalados, meus irmãos. E eu gostaria aqui também de ler alguma citação do espírito de profecia para vocês. Mas antes da gente ler aqui o texto do espírito de profecia, ainda respondendo aqui a pergunta da lição, né, que diz, né, quais são as semelhanças, né? A gente já viu aqui as semelhanças. E como fazer parte deste grupo? Ora, meus irmãos, é tudo aquilo que eu já mencionei. Nós precisamos colocar os mandamentos de Deus em prática. A serva do Senhor fala que nós temos 3 inimigos a vencer neste mundo, que é o próprio mundo, a carne e o diabo. O mundo com todas as suas vitrines, esses palcos, esses shows, as tentações que o mundo coloca diante de nós. Nós temos que vencer a nossa carne, temos que ter uma vida de abnegação, crucificar o próprio eu com as nossas tendências pecaminosas. Então nós temos que vencer o mundo com os seus atrativos e temos que vencer a nossa carne e o diabo, né? O mundo, a carne e o diabo são os 3 inimigos que nós precisamos vencer se nós realmente quisermos fazer parte da elite, que são os 144 mil. Mas você pode se perguntar, né? Você poderia estar se perguntando agora,
Mas, irmão Ramon, somente 144 mil que vão se salvar neste mundo todo de 8 bilhões de pessoas? Não, meus amados, não. Os 144 mil, eles fazem parte daqueles que passaram ali e ficaram embaixo da mensagem do terceiro anjo. Ou seja, são aqueles que tiveram muito conhecimento, tanto da Bíblia quanto do espírito de profecia. Mas a gente sabe que Deus tem filhos e filhas sinceras espalhados em todas as denominações e credos religiosos. Estes filhos e filhos sinceros de Deus, que estão descendo hoje ao pó da terra sem conhecer a mensagem adventista, Deus vai colocar eles na grande multidão a qual ninguém pode contar. Agora que fique muito claro para nós uma coisa: na época da volta de Jesus, ninguém da grande multidão estará vivo. Estará vivo apenas os 144 mil selados com o selo do Deus vivo do lado direito e os ímpios, que nesse momento vai ser mais ou menos como a areia do mar, uns 4, 5 bilhões de pessoas, certo? Do lado esquerdo, selados com o sinal da besta. É isso que nós precisamos entender. Na volta de Jesus, só haverá 144 mil salvos vivos. E o número é literal, meus irmãos, certo? Contando com aqueles que já morreram desde 1844 até a volta de Jesus. Mas todos aqueles que foram sinceros de Deus, mas que não chegaram a conhecer a mensagem do terceiro anjo, estes estão garantidos na grande multidão, certo? Pode ficar tranquilo, porque o objetivo de Deus é salvar o maior número de pessoas possível. E aqui fala, né? O que significa o nome do Pai escrito na testa dos 144 mil? O nome aqui é uma referência ao caráter de Deus, meus irmãos. Este nome que tem aqui nos 144 mil na sua fronte é o próprio Santo Sábado do Senhor, que será tatuado aqui na fronte dos 144 mil, meus irmãos. Só que esta marca nós não poderemos ver. Só quem vai poder ver esta marca, a serva do Senhor fala, que são os anjos. Os anjos é que eles vão poder ver, meus irmãos, quem está ali selado com o selo de Deus. Mas o ser humano não tem essa capacidade de ver esta marca. Interessante, a Bíblia deixa muito clara que a lei de Deus ela é colocada exatamente sobre a mão ou sobre a fronte. Porque a fronte é um símbolo de aceitação. É um símbolo de aceitação da verdade. E a mão é um símbolo da prática. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é a consciência. E em verdade é a prática. É a mão, né? O símbolo da mão. E aqui, meus amados, a gente vai ler uma citação aqui do espírito de profecia. Só uma, porque o tempo aqui está ficando corrido, né? Já estamos indo para 40 minutos aí de vídeo, meus irmãos. Ela diz o seguinte aqui, meus amados: ele segue um cordeiro por onde quer que ele vá, né? E ela cita aqui: a visão do profeta os retrata como estando sobre o monte Sião, preparados para um serviço sagrado. Os 144 mil, eles terão um serviço diferente das pessoas da grande multidão, meus irmãos. Enquanto a grande multidão vão viver uma vida ali de agricultura, os 144 mil, eles não participam da agricultura, meus irmãos. Eles são como os levitas. Eles são consagrados apenas para o serviço sagrado. Assim como ali no povo de Israel, das 12 tribos, uma tribo foi específica para trabalhar no serviço sagrado, a mesma coisa vai acontecer quando a gente chegar nos céus, quando tiver um novo céu e uma nova terra. De todos os povos, Deus vai separar este povo aqui em especial, os 144 mil, para o serviço sagrado, como diz aqui o espírito de profecia. Ela diz: a visão do profeta os retrata como estando sobre o monte Sião, preparados para um serviço sagrado, vestidos de linho branco. Este vestido representa a justiça de Cristo. Ninguém é salvo por algo que tenha feito, mas sim unicamente pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Somos salvos unicamente pela graça de Jesus. E ela diz mais: mas a todos os que seguem o Cordeiro no céu, precisarão primeiro tê-lo seguido na terra. Não pense você, meus irmãos, se você está deixando para se preparar na última hora para entrar no céu, deixa eu te dar uma má notícia aqui para você. Você não vai entrar, meus irmãos. Você não vai entrar no céu. Se você está deixando para entrar na última hora ou na hora 1/10, você não vai entrar. Porque nós temos que começar a viver o céu aqui ainda nesta terra, meus irmãos. Precisamos ter uma vida de reforma
ainda aqui nesta terra. Porque os 144 mil, eles já estão num processo de santificação diário. E eles precisam. E vão precisar, porque quando eles receberem a chuva serôdia, isso vai ser um poder do Espírito Santo adicional para que eles consigam passar os seus últimos momentos aqui nesta terra sem o intercessor no céu. Porque lembre-se que Jesus sairá do santuário e neste momento os salvos vão precisar sim de um poder adicional do Espírito Santo de Deus, ao qual nós chamamos de a chuva serôdia. Então vamos para a lição, meus amados, seguinte, certo? Vamos responder aqui a lição seguinte. Aqui na lição de terça-feira, meus irmãos, nós temos como título A Lei em Nosso Coração. Exatamente disto que nós estamos falando, né? O nome de Deus colocado aqui na fronte. A fronte é o coração, meus irmãos. Deus, ele quer imprimir o seu caráter sobre cada um de nós. E é exatamente o que vai ser tratado aqui dentro desta lição aqui de terça-feira. Eu não vou conseguir ler os textos com vocês, por conta para o vídeo não ficar muito longo, mas eu peço que você possa ler com muita calma cada um desses textos, que é Êxodo 33, 18 a 23, Êxodo 34, 1 a 7 e Salmo 119, verso 55. E aqui diz, né, a pergunta: quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que o Senhor prometeu lhe mostrar? O que aconteceu quando Deus proclamou ali o seu nome a Moisés? Aqui nós temos um momento, meus irmãos, que Moisés pede para ver a glória de Deus. E o que foi que Deus falou que passaria diante de Moisés? Vamos ler pelo menos esse texto para a gente ver a resposta na palavra de Deus. Aqui a palavra do Senhor nos diz assim, né? Então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Aqui está a resposta. Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas é claro que se Deus mostrasse ali a sua glória para Moisés, Moisés seria destruído, meus irmãos. E quem estava ali no Monte Sinai era o representante de Deus o Pai, meus irmãos. Era o próprio Filho de Deus, que estava ali irradiado com a glória do Pai. Então, se naquele momento Jesus mostrasse ali a glória do Pai para Moisés, Moisés seria fulminado. Então, interessante é que Deus fala assim para Moisés: Moisés, eis que farei passar toda a minha bondade, a minha misericórdia diante de ti, a minha graça. E ele diz: e proclamarei o nome do Senhor. Isto significa que a glória de Deus tem tudo a ver com o seu caráter. E o caráter de Deus é revelado na sua lei, meus irmãos. Olha o que o Espírito de profecia aqui nos diz, falando aqui a respeito deste momento tão incrível aqui que Moisés pediu para ver a glória do Senhor. Ela diz o seguinte, meus amados: a glória de Cristo é seu caráter. E seu caráter é a expressão da lei de Deus, como eu acabei de mencionar para vocês. Ele cumpriu a lei, ele quem? Jesus. Ele cumpriu a lei em todos os seus requisitos e com sua vida concedeu ao mundo um padrão perfeito do que é possível para a humanidade atingir por meio da cooperação com a divindade. Então Jesus, ele pagou um alto preço naquela cruz para que eu e você tivéssemos aí um pouquinho deste poder auxiliador do Consolador, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. Jesus pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos acesso ao poder do Espírito Santo de Deus. E ao termos acesso ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós agora conseguiremos guardar os seus mandamentos e refletir o seu caráter. Desta forma, Jesus, ele vai cumprir em nós, meus irmãos, a sua justiça. Como diz ali Gálatas 2:20, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pelo poder do Filho de Deus que está atuando na minha vida por meio do seu Santo Espírito. E ela diz mais: em sua humanidade, Cristo era dependente do Pai, assim como a humanidade agora depende de Deus, para com seu poder divino alcançar a perfeição de caráter. Tá vendo, meus irmãos? Jesus nasceu como homem, cresceu e viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou como Deus homem. Jesus, ele só conseguia lhe guardar os mandamentos porque ele era dependente do auxílio do Pai, nos mostrando que cada um de nós também podemos colocar a reforma de saúde, reforma do vestuário, reforma da música, viver uma vida de reforma completa em nossas vidas
se nós tivermos o auxílio do poder do Espírito Santo, se nós se humilharmos na presença de Jesus e reconhecermos que nós não somos nada sem Deus. Agora vamos para a próxima pergunta na próxima lição, né? A lição de quarta-feira. Aqui na lição de quarta-feira, meus irmãos, tem como título Salmo 5, né? 21 de maio de 2025. A pergunta diz o seguinte, né? Aqui a expressão da pergunta. No Salmo 5, Davi apresentou contrastes entre os perdidos e os redimidos. Compare esse salmo com Apocalipse 14, 1 a 12, né? Que fala das 3 mensagens angélicas. Que semelhanças existem entre essas passagens? Isso nos ajuda a entender o que significa ser parte do remanescente dos últimos dias? Então vamos aqui, meus irmãos, tentar responder esta pergunta aqui dentro da própria palavra de Deus. Para responder aqui essa pergunta, meus irmãos, nós já respondendo na verdade, né? Nós já respondemos aqui, né? Que aqui é a questão da santidade, né? A santificação. Mas você tem que ler todo o Salmo capítulo 5. Mas eu queria ler apenas aqui do Salmo capítulo 5, a partir do verso 4, que diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Os 144.000, eles não tomam vinho de Babilônia. Eles não praticam a iniquidade. Eles são sem mácula, como diz Apocalipse 14:4. E contigo não subsiste o mal. Os filhos de Deus, eles temem ao Senhor e apartam-se do mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Deus, ele ama o pecador. O que ele abomina, meus irmãos, é o pecado. E aqui diz, ó, tu destrói os que proferem mentira. A gente vê lá em Apocalipse 14, o verso 4 e 5, lá fala que na boca dos 144.000 não se achou a mentira, meus irmãos. Eles só falam a verdade. E esta verdade é poderosa porque eles vivem o evangelho de Deus não só de palavras, mas com as suas atitudes, com as suas obras. É uma fé viva, meus irmãos. E aqui diz, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, a graça de Jesus, ó, entrarei na tua casa, a casa de Deus aqui é o santuário, e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. O temor aqui é uma referência à lei de Deus. Então, quando você compara Salmos capítulo 5 com Apocalipse capítulo 14, verso 1 a 12, nós vemos claramente aqui as mesmas características daqueles que são os redimidos do Senhor. E aqui temos uma diferença, né, entre os perdidos e os redimidos. E a diferença principal é uma e clara, meus irmãos. Os filhos de Deus são obedientes aos seus mandamentos. Os filhos de Satanás são desobedientes aos mandamentos de Deus. E agora vamos aqui ler um texto aqui do Espírito de profecia. E aqui ela diz o seguinte, meus amados: irmãos e irmãs, o Senhor é o nosso Deus. Se Cristo é formado interiormente, tá vendo? Jesus precisa ser formado aqui, ó, no caráter, interiormente. A esperança da glória. Temos uma esperança em Deus que é impossível para nós guardarmos para nós mesmos. Nós o louvaremos. Não louvamos tanto quanto deveríamos. Precisamos louvar mais a Deus, meus irmãos. E quando ela fala louvar, ela está falando aqui, gente, não é apenas de música. Ela está falando de louvar com as nossas obras. Apresentar o nosso corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ela diz, quem oferece louvor, glorifica a Deus. Agora, em vez de falar palavras tristes e contar nossas provações e aflições, agradeçamos a Deus por podermos falar e resolvamos que nos esforçaremos para glorificar o seu nome. O nome aqui de Deus é o seu caráter, está revelado na sua lei. Tomemos tal posição que possamos honrar e glorificar a Deus na terra. Lembre-se, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E ela diz que essa determinação seja expressa em nossas palavras, em todos os nossos negócios. Nós precisamos viver uma vida de reforma em todos os negócios de nossa vida. A gente não pode deixar apenas para adorar a Deus dentro da casa do Senhor. Nós precisamos ser luzes, o sal da terra e a luz do mundo, não só dentro da igreja, mas principalmente na nossa casa e também diante de nossos conhecidos, amigos e familiares. Lembre-se, aquele que negar Jesus diante dos homens, Deus o negará no tribunal celestial.
mas aquele que confessa Jesus, meus amados, que não tem medo de falar a verdade e fala esta verdade na lata, nua e crua, diante de todos, estes jamais Deus vai os negar. Estes serão os benditos que estarão à direita de Deus o Pai, à direita de Deus o Filho, ali o Espírito Santo. E maldito é todo aquele que está à sua esquerda, porque são aqueles que negaram ao Senhor e não quiseram colocar em prática a sua verdade. E agora vamos para a última aqui de quinta-feira, né, meus irmãos? A última pergunta. Aqui na lição de quinta-feira, meus irmãos, dia 22 de maio, né? Tem como título aqui, ensinar aos transgressores os teus caminhos. Ensinar aos transgressores os caminhos de Deus. Os caminhos aqui é uma referência aos mandamentos do Senhor. E aqui tem um texto, né, em Salmos, capítulo 51, versos 7 a 15, meus irmãos. Eu não vou ler por conta do tempo, né? Mas eu quero que você leia, meus irmãos. Leia todos os textos aqui que são apresentados na lição da escola sabatina, né? E aqui a pergunta diz assim, o que Davi prometeu fazer depois que Deus o perdoasse e purificasse ali do seu pecado. O que foi que Davi prometeu fazer, meus irmãos? Vamos ler aqui alguns versos aqui em Salmos, capítulo 51, para a gente estar respondendo esta pergunta. Aqui, meus irmãos, em Salmos, capítulo 51, verso 7. Eu acho que dá para a gente ler. Diz assim, né? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui nós temos o momento, né, que Davi ele reconheceu o seu pecado, a sua transgressão, e Deus o purificou, o perdoou. E aqui diz, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né, uma consciência inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, meus irmãos. Olha aqui, preste atenção, meus irmãos. Esta deveria ser a nossa oração todos os dias. Pedir para o Senhor nunca retirar de nós o seu Santo Espírito. Lembre-se, o Espírito Santo só é dado na vida daqueles que entenderam o que é justificação pela fé. Aqueles que se humilham na presença de Deus, reconhecendo que são apenas pó e que um dia ao pó eles irão tornar, ao pó nós tornaremos, como lá mencionado em Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó tu tornarás. Quando a gente reconhecemos que nós somos pó, que nós não somos nada, então é aí que Deus ele age a sua fortaleza em nossas vidas. É no momento da nossa fraqueza que Deus ele manifesta a sua fortaleza. E aqui diz, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. E agora a gente tem a resposta aqui da nossa pergunta. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então, meus irmãos, olhando aqui para estes versos, o que foi que Davi prometeu fazer depois que Deus o perdoasse e purificasse o seu pecado? Ora, olhando aqui para o versículo, o último verso aqui, que é o verso 14, veja o que a Bíblia diz aqui, só esse verso 14, meus irmãos. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, aqui no versículo 13 e 14, aqui responde essa pergunta, né? Logo depois que Davi foi purificado ali pela misericórdia de Deus, porque ele reconheceu que ele era pecador e precisava da graça de Jesus, aqui fala que ele se tornou um instrumento, meus irmãos. Ele se tornou o sal da terra e a luz do mundo. Aqui diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Foi isso que ele, meus amados, fez, logo depois que ele foi purificado. E aqui diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. E desta forma, ele entendeu a justiça de Deus, e logo depois que ele se converteu, foi purificado também do seu pecado, ele agora ensinou as pessoas a andar no mesmo caminho que agora ele está andando, meus irmãos. Esta daqui é a resposta desta pergunta aqui de quinta-feira. Vamos aqui finalizar esta lição, né, de quinta-feira, lendo aqui mais um texto do Espírito de Profecia. Aqui na lição, meus amados, de quinta-feira, a serva do Senhor nos diz o seguinte, as profecias de Apocalipse, capítulo 18, logo se cumprirão.
Apocalipse 18, ele fala ali do momento da descida do Espírito Santo, meus irmãos, da chuva serôdia, o momento do alto clamor. E aqui diz, durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, lembre-se, quem é o terceiro anjo? São os adventistas do sétimo dia, meus irmãos. Outro anjo, quem é este outro anjo? É o próprio Santo Espírito. Outro anjo descerá do céu, meus irmãos, tendo grande poder, e a terra se iluminará com sua glória. A terra começou a se iluminar com a glória de Deus a partir do momento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu ali no dia 22 de outubro de 1844. A partir daquele momento que as 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas neste mundo, foi ali que já começou a se cumprir esta profecia. Só que este iluminar toda a terra com a sua glória é um processo, meus irmãos. Começou em 1844 e este povo ele vem iluminando toda a terra de Deus com a glória do Espírito Santo, né? Desde 1844 até a volta de Jesus. Mas quando a gente estiver chegando bem pertinho da volta de Jesus, então haverá este derramamento com muito poder, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. Vai ser algo grandioso, é uma cena grandiosa. E aqui diz que neste momento os filhos de Deus vão se tornar seus instrumentos, assim como Davi. Logo depois que ele foi purificado, ele se tornou um instrumento de Deus e começou a ensinar os ímpios ali, os perdidos, o verdadeiro caminho do Senhor, em guardar os mandamentos de Deus. E aqui diz que o Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. E com esta citação nós encerramos aqui, meus amados, mais um estudo aqui da lição da Escola Sabatina, dentro aqui do nosso canal Revelaction. Lembre-se, se este conteúdo ele foi relevante na tua vida e na vida de toda a tua família, não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo, irmãos, de pessoas que vocês puderem, para que mais pessoas venham a ser abençoadas, com o poder da palavra do nosso Deus. Deixe também aquele joinha, e se tiver alguma dúvida, meus irmãos, coloca aí nos comentários, que o irmão Ramon vai estar respondendo aí da melhor maneira possível, né? Porque lembre-se, todos nós aprendemos uns com os outros. E como sempre digo, deixe aqui também seu pedido de oração aqui nos comentários, para que a gente possa orar por você, meus irmãos. Precisamos orar uns pelos outros, para que as pessoas de Deus, para que através da oração, da pregação do Evangelho, mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho eterno do Senhor. Então, dito estas palavras, eu peço que você agora feche os olhos e vamos citar agora a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós e que todos possam dizer amém, amém e amém. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal Revelaction.